Olá, seja bem-vinda à nossa segunda aula deste bimestre. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características que são apresentadas no relato de viagem. Eu falei na primeira aula sobre o presente histórico. Quando o tempo verbal é usado no presente, né? Não que aquilo acabou de acontecer, mas é usado no presente para indicar que o leitor esteja presente nessa história. É como se aquilo estivesse acontecendo no momento, é para você se sentir parte da história, para aproximar o leitor é, das, da história, né, do leitor. Bom, outro detalhe que nós vamos falar também é sobre algumas expressões que são usadas pelos autores dos relatos de viagens, principalmente. Como ele quer caracterizar o lugar, descrever o que aconteceu, o que ele viu, para que você tenha uma dimensão daquilo tudo que ele viu, ele vai usar muito adjetivos. O que são adjetivos mesmo? Nós falamos muito sobre concordância sobre o adjetivo no bimestre passado. Adjetivos são palavrinhas que vão qualificar e fazer uma avaliação daquilo que ele está vendo. Então, se ele ficou encantado, se ele ficou impressionado, ele vai usar adjetivos para descrever isso para o leitor ter uma noção daquilo que ele está vendo, tá bom? Outras expressões que são muito usadas são usadas no sentido denotativo e conotativo, que é outro conteúdo que vem aqui para você ter uma noção do que significa isso. A tia vai dar uma pista, tá? Quando a gente fala de sentido denotativo e sentido figurado, quer dizer que muitas expressões nós falamos e elas podem ter o sentido literal, e outras nós falamos e tem um sentido figurado. Por exemplo, quando você fala alguma coisa no sentido figurado para alguém e ela não entende o que você falou, você fala que ela levou aquilo ao pé da letra. Não é verdade? Então, olha um exemplo aqui, por exemplo. Ó, nem sempre uma palavra é usada no seu sentido básico, no seu sentido original, denotativo. Em determinados contextos, é observado o uso no sentido figurado. Deixa eu sublinhar aqui. Ó, isso é observável não só em textos literários, mas também em não literários. Então, todo texto que você lê, você pode encontrar alguma coisa no sentido literário. Olha aqui esse trechinho, vamos reler comigo. Ó. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes. Não só os grandes muros, que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losangos que se estendem por metros e metros. Ele está descrevendo aí algumas características dos muros que ele viu lá em Xi'u. E aí, aqui, pergunta o sentido da palavra exército. Você acha que a palavra exército foi usada no sentido mesmo de ter um batalhão de pessoas trabalhando que são realmente lá do exército, são soldados? Quando ele fala um pequeno exército de operários? Não, ele está falando de um grupo de pessoas. Então, ele usou no sentido figurado. No sentido literal, a palavra exército vai ter um sentido diferente, certo? Então, é isso. Depois nós vamos fazer algumas atividades para vocês fixarem, para ter uma noção de fazer isso aí. Outra atividade que vocês fazerão é sobre os tipos de frases. Vamos só relembrar, porque nós trabalhamos qual a diferença de frase, de período, lá no bimestre passado. Frase é todo enunciado de sentido completo, tá? Tendo verbo ou não. Se tiver verbo, é frase verbal. Se não tiver verbo, frase nominal. Existem vários tipos de frases. Existem frases declarativas, interrogativas, frases imperativas, optativas e exclamativas. É claro que você já deve ter visto esse conteúdo, a gente vai dar uma pinceladinha. Quando a gente fala de frase declarativa, a gente só está informando ou negando alguma coisa. Eu comprei uma bolsa. Declarei que eu comprei uma bolsa. Eu comprei. Ou então, eu não comprei a bolsa. Declarei ou neguei alguma coisa, certo? A interrogativa, como vocês já sabem, ela faz um questionamento, uma pergunta a alguém. Você comprou uma bolsa? Então, eu fiz um questionamento. Então, interrogativa. A imperativa, como nós estudamos lá no mês passado, indica ordem, comando. Então, quando eu digo, compre uma bolsa nova, já mudei o contexto. Eu peguei
Sempre aquela história da bolsa, e agora eu já fiz 3 frases diferentes usando o mesmo contexto. Eu comprei uma bolsa, eu só declarei. Quando eu digo, você comprou uma bolsa? Eu interroguei. E quando eu digo, compre uma bolsa nova, eu estou dando uma orientação, um comando para alguém, certo? A optativa, ela indica um desejo. Quando eu indico assim para você, ó, que você seja feliz, seja bem-vindo, tá? São frases que nós chamamos de frases optativas, elas expressam um desejo da pessoa. E a exclamativa, que é aquela que indica emoção, indica um grito, indica algum sentimento aí que está à flor da pele, né? Quando você vê alguma coisa e fala, nossa, que bolsa linda! Então você exclamou. Você está exclamando aí que você gostou muito da sua beleza. E ao mesmo tempo você usou adjetivos para isso, tá bom? Esses são tipos de frase. Pincelando rapidinho, só para dar uma clareada na cabeça de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o sujeito? Tem atividade também para ser feita sobre o sujeito. O sujeito da oração é aquele de quem eu falo, certo? Tem aquele do que se fala e aquele que se fala. Se eu falo em primeira pessoa, é quem está falando. Se eu falo de você, é de quem eu estou falando. Mas as duas formas são sujeitos do mesmo jeito, certo? Lembrando que o sujeito nós chamamos de sintagma nominal, sendo ele simples ou composto. Então, se eu digo, o sexto ano fez a tarefa, o sexto ano é meu aluno e de quem eu falo. Agora, aquilo que se fala desse sujeito a gente chama de predicado. Lembrou? Então, vocês vão fazer as atividades aí da oração, tá? Lembrando que a oração é uma frase que contém verbo, ação, acontecimento, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês os tipos de sujeitos. Sim, existem vários tipos de sujeito, não só um. Por isso nós vamos falar muito sobre sujeito esse bimestre. E aí, esses tipos de sujeitos têm uma atividadezinha lá no caderno de atividades para vocês fazerem e fixar esse conteúdo, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver sobre isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!